é a demora, é a morte ao seu lado dizendo, estou aqui. E você teve que flertar com ela enquanto ela não lhe pega. Olha, Elisandro, sempre de novo. O mais lindo é que a morte estava do lado dele, mas ele não entregou a vida dele para a morte. Aleluia, aleluia. Dos discípulos, só João deu uma parecida lá. O resto todos se dissiparam. Não foi Jesus que entregou João para sua mãe? Dizendo, mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe. A loucura do Evangelho é aqui que Paulo entra, porque o Evangelho é uma loucura. Porque esse homem que eu estou pregando e anunciando aqui aos senhores e às senhoras, aproximando-me do Apocalipse, ele morre. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita. Glória a Deus! E até então, olha para cá, porque quem vai subir a uma igreja, não havia igreja, porque não carecia de haver igreja. Mas depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias. E nesses 40 dias ele une os seus discípulos, salvo Judas, que você sabe o que aconteceu, e ele grita assim, chegou o momento, eu estou voltando para casa. E agora eu estou voltando mesmo. Eu havia falado que estava indo, mas eu só estava lhes preparando. Mas agora eu estou voltando. Mas eu já lhes apresentei o Espírito Santo, o Consolador. Quando eu chegar lá, eu vou enviá-lo. E ele virá, o Espírito da verdade. O mundo que não vai subir não conhece. Mas vocês que vai nascer uma igreja agora, conhecem ele. Porque ele habita em vós. E ele estará convosco todos os dias. Eu queria muito que você pegasse na mão de quem está ao seu lado aí. Pegue na mão dele, pegue na mão dele. Falando é noite de ensinamento, aproveita, quarta-feira, todo mundo cansado mesmo. Então descanse ele, tirando ele do lugar para ele fazer uma academia espiritual. E diga para ele assim, ele foi, mas ele não te deixou sozinho. Ele foi, mas ele não te deixou sozinho. O Espírito Santo, ele está entre nós, preparando a noiva para ir orar com ele, preparando a noiva para ir encontrar com ele, sacudindo o coração dos pentecostais, inundando o coração dos espirituais. Eu vou morar com ele. Quem vai? Quem vai? Mas antes de ir, seja cheio do Espírito da verdade. Aleluia! Anai vereba shurian levas. Padre macanda la nawa shuria. Aleluia! 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 E agora, Paulo Ganta? E agora que eu cheguei onde eu queria? Porque agora Jesus, depois de 40 dias, está subindo. E quando ele está subindo, ele olha para os seus discípulos e grita assim: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, eu vesti vocês de perdão, eu vesti vocês de graça, eu vesti vocês de segunda chance, mas agora vocês serão revestidos. E para que ser revestido? Porque se pisarem serpente e escorpiões, até vocês subirem para vir morar comigo, não lhe causará dano algum. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E por quê? Porque vocês estão revestidos. Eu quero dividir dois tempos aqui. O tempo em que Cristo entra na eternidade e o tempo em que está nascendo uma igreja na terra. O tempo em que Cristo entra na eternidade é aquele tempo que ele recebe de novo coroa, anel sinete, cetro da misericórdia. Ele tem as roupas salpicadas de sangue, aquela escrita na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o Pai, olhe para mim, coloca ele à direita e grita assim: filho, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como estrado para os teus pés. Este é aquele tempo eterno, é aquele tempo que os olhos vão ver, que a mente humana não consegue dimensionar. Este tempo é o famoso Kairos de Deus, não é o Cronos. O Cronos vai aparecer que agora. O Cronos, ou da terra, é aquele momento em que os discípulos estão
no segundo pavimento de um prédio. Aí eles estão envolvidos nas palavras de Cristo, municiados da palavra de Cristo, e eles começam a orar. E a oração é tão perfeita que o Espírito vem. E o Espírito não só vem, ele apresenta-se com poder. Porque línguas são repartidas como que de fogo. Tem uma festa acontecendo na cidade, a festa do Pentecoste. Um estrondo aparece e você sabe como termina. É aqui que começa o nascimento de uma igreja que vai ser arrebatada. É por isso que o Apocalipse não é só você abrir no livro e pensar nele. Tem uma construção. Você percebeu que eu peguei você no Antigo Testamento. Caminhei com você no Antigo Testamento. Apresentei para você o início do começo do Novo Testamento. Cheguei com você nos dias de Cristo. Agora nós vamos chegar na onde a igreja começa a receber uma promessa. E quem vai fazer essa promessa é Deus. Mas Ele faz essa promessa através dos seus filhos. Como? Depois que a igreja começa a ser perseguida. Logo, depois da subida de Cristo e da descida do Espírito Santo, a igreja primitiva, diga-se de passagem, a igreja mais poderosa que o mundo conheceu, ela começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas. E o que sobrou? Sobrou exatamente a ideia de que o revolucionário deles foram, mas ficaram os malucos. Eles conseguiram tirar Jesus da terra. E não foi porque eles quiseram, foi porque o próprio Cristo voltou para o seu habitat natural. Porque a morte não teve poder sobre ele. Mas ele deixou, e aqui, isso aqui é poderoso, ele deixou malucos, Paulo chama nós de loucos, ele deixou os malucos na terra. Como Paulo Ganda? Esses imperadores matavam 10 crentes, aparecia 20, matava 30, aparecia 50, julgava no Coliseu, eram mordidos e comidos por feras. Aí aqueles que assistiam diziam, eles foram primeiro, nós vamos depois, todos nós vamos encontrar com Cristo. Aí a igreja começou a fazer isso aqui, vale o grito de glória a Deus, crescer aqui, crescer ali, crescer lá, crescer lá. Aí foi fazendo isso aqui, ó, crescendo, crescendo, crescendo. Vou continuar até você na câmera. Aí tomou conta dos confins da terra. Frígia, Panfilha, Capadócia, Mesopotâmia. Todos começaram a anunciar: ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo. Aonde ele está agora? Aí Pedro disse assim: ele está sentado à direita do Pai. Aí João, eu tive um contato com ele. E o que você viu? Aí eu vou falar o que eu vi. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, entre nós ele habitou, vimos a sua luz sobre a glória do unigênito do Pai. Ele é Jesus de Nazaré. Eu vou falar mais 5 minutos. Não vou colocar no final. Eu quero que você se lembre na quarta-feira da onde eu vou parar aqui hoje. E eu vou começar no mesmo ponto. Vou falar 5 minutos. Só tem um detalhe. Todos os discípulos que andaram com Cristo morreram. Você pode gritar comigo? Todos os discípulos que andaram com Cristo morreram. 1, 2, 3. Todos os discípulos que andaram com Cristo morreram. Se não for pedir demais, se você não me ter como chapa desligando, você fala mais uma vez. 1, 2, 3. Todos os discípulos que andaram com Jesus morreram. Cheguei onde eu queria. João morreu, Paulo Gandra, morreu. A diferença é que os outros 11 foram martirizados. Estou certo, vocês? Todos eles foram martirizados. João não. E João, como ele ficou, isso aqui dá pano para manga, eu tenho uma pergunta para até 3 horas da manhã. Só ele ficou vivo. Imagina ele tendo que carregar sobre os ombros a mensagem de todos, o caráter de todos. E ele vai pregando, pregando. E todo mundo que ouviu os discípulos não tiveram contato com Cristo. Mas parece, e isso aqui vale, diga-se de passagem, para extravasar. Deus é tão terrível, pastor Isaac, e essa palavra não é capciosa, não é pejorativa, que Ele permite apenas um ficar vivo. Parece que é para colocar nos ouvidos e nos lábios de todos por onde ele passar, o poder que Deus tem. Porque por onde João passava, ele dizia assim:
Fala um pouquinho dele, João. Ele era bom. Aí quando ele encontrar com os jovens, fala um pouquinho dele. Filhinhos, eu vou falar para vocês o que vocês devem fazer. Não pequeis. Os jovens, por quê? Porque vocês são fortes e já venceram os malignos. Aí ele encontrava com os mais velhos, estava em pecado, ele, não peques. Mas se você pecar, vocês têm um intercessor junto ao Pai. Quem ele é? Eu andei com ele. Ele é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas não é só pelos nossos, é de toda a humanidade que se rende. São 21h03. Quem ficaria até meia-noite comigo? Pastor, vou parar aqui, viu? Preste atenção. Entre o dia que Jesus foi e o dia que Jesus encontra com João, passa 70 anos. Quantos anos? 70. Quantos anos? 70. O Apocalipse ele é o encontro de Cristo com a igreja, mas também é o encontro de João com Cristo. É aqui que a nossa mente buga. E por quê? Porque depois que todos morrem e João continua vivo, ainda tem imperadores, filósofos, portadores da cultura judaica, desejos de matar aquele que ainda é testemunha ocular dos fatos. Porque até Paulo, pastor Isaac, foi martirizado com Pedro. Estou certo? Pedro e Paulo foram martirizados na mesma época. Os imperadores que mais causaram